Vem, Espírito Santo, nós declaramos: Tu és bem-vindo. Repita depois do Padre: Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Na minha mente, Na minha mente, no meu coração, no meu coração, nas minhas emoções, nas minhas emoções, no meu corpo, no meu corpo, na minha alma. na minha alma. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Batiza-me agora, Batiza-me agora, enche-me agora, enche-me agora, abre o meu entendimento, abra o Abra meu o meu entendimento, entendimento, abra a minha inteligência, abra a minha inteligência, para que eu ouça, para que eu ouça, para que eu compreenda para e que para eu que eu compreenda a palavra do Senhor a a palavra palavra do do Senhor Senhor. e a compreendendo, e a E a compreender, compreendendo que eu a coloque em prática todos os que dias. eu que eu a a coloque em prática todos os dias. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. Usa de tudo que o Senhor quer para fazer a tua obra em nosso coração nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Padre já disse, amado filho, amada filha, Êxodo, capítulo 16, versículos do 15 ao 21. Só para dar a você, amado, amada, um pouco de contexto, essa passagem é aquela passagem do maná, né? Você sabe que o povo estava no deserto, né, como escravo por tantos anos, e Moisés os tirou do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto e foram para o deserto até chegar na Terra Prometida. Toda aquela história que a gente conhece, a desobediência, ficaram 40 anos no deserto. Mas enfim, chegou um momento, Deus estava sempre provando o povo, né? Provando para manifestar o seu amor, provando o caráter também de cada um, para ver o que tinha no coração de cada um. Chegou um momento que eles estavam no deserto, imagina, famílias, milhares de pessoas estavam com fome e com sede. Então foram a Moisés, só que o povo tinha um mau costume de murmurar muito. Não só de Moisés, olha, o que a gente pode fazer? Já chegavam assim, você nos trouxe para o deserto para morrermos de fome e de sede. Era aquele hábito de murmurar, né? Isso atrasou muito a vida deles. Mas Deus, por misericórdia, desculpa, Fica tranquilo, tá todo mundo na tosse. tomar um pouco de água aqui, você que nos acompanha pela rádio. É só a tossinha, né, pai? Deus, por misericórdia, respondeu enviando o maná, né? O que era o maná? Era um pão que caía do céu, que todos os dias eles comiam. E Deus enviou também carne, que eram as codornizes que caíam ali, né? Uma espécie de codorna maior, e eles comiam todos os dias. Então Deus, de fato, lhes deu o pão do céu, né? Então, a narrativa que o padre vai ler é sobre quando, a primeira vez que caiu o maná, né? Que é esse pão do céu, e como eles tinham que agir com o maná. Presta atenção. Êxodo 16, a partir do versículo 15. Ao verem isso, os israelitas perguntavam uns aos outros: Manhu, que significa o que é isto? Pois eles não sabiam o que era. Moisés lhes disse: Isto é o pão que o Senhor vos dá a comer. Eis que o Senhor vos mandou: recolhei a quantia que cada um de vós necessita para comer, um jarro de 4 litros por pessoa. Cada um recolherá de acordo com o número de pessoas que moram em sua tenda. Assim fizeram os israelitas. Uns recolheram mais, outros menos. Mas depois, ao medirem as quantias, não sobrava a quem tinha recolhido mais, nem faltava a quem tinha recolhido menos. Cada um recolhia o que necessitava para comer. Moisés lhes disse: Ninguém guarde nada para amanhã. Alguns, porém, desobedeceram a Moisés, sempre tem uns engraçadinhos, né? E guardaram o maná para o dia seguinte. Mas ele bichou e apodreceu, né? Olha só o verbo que a Bíblia da CNBB escolheram, né, os tradutores. Bichou e apodreceu. Moisés irritou-se contra eles. Manhã por manhã, cada qual ajuntava o maná que ia comer, mas quando o sol esquentava, o maná se derretia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja bem, amado filho, amada filha, eu gosto dessa passagem, ela é muito reveladora para nós, porque, veja bem, eles estavam no deserto numa situação difícil e Deus lhes deu a comer o pão do céu, né? Uma metáfora ali, uma prefiguração daquilo que Jesus seria, o pão do céu, né? Que depois daria sua carne e seu sangue pela vida do mundo, na cruz e na Eucaristia a cada dia. Mas, o que Deus está dizendo aqui para nós é que todos nós vivemos num deserto de alguma forma, né?
essa vida, como nós chamamos e rezamos na Salve Rainha, é um vale de lágrimas. Nós estamos num vale de lágrimas, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Por quê? Porque aqui não é a nossa pátria definitiva, nós fomos feitos para o céu. Mas até chegar ao destino, temos que aproveitar a viagem, temos que viver bem a viagem. E em meio aos desertos da vida, Deus também nos dá um maná a cada dia. A pronúncia no hebraico seria mam, melhor dizendo, né? Deus nos dá um maná de cada dia para nos alimentar. Só que veja bem, naquela época as pessoas não eram tão acomodadas como hoje e não tinha serviço de delivery como tem hoje. Eles tinham que ir lá no campo buscar o maná de cada dia, né? O maná não chegava na caixa do correio para você assinar e deixar o seu CPF. O maná de hoje veio para você. Não, o maná caía, mas eles tinham que ir até o campo buscar. Eles tinham que ir, usando a metáfora, até Deus para buscar o maná de cada dia. E isso é elucidativo, filho, filha, para mim e para você. Todos os dias Deus tem um maná para nos dar, um pão do céu, para nos alimentar em meio aos desertos dessa vida, em meio às lutas dessa vida. Mas nós precisamos ir a Ele. Veja bem, como nós rezamos na oração do Senhor, no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós não rezamos, Senhor, o pão nosso de cada semana nos dai hoje. Senhor, o pão nosso de cada quinzena nos dá hoje. Senhor, o pão nosso de cada mês, de cada ano nos dá hoje. Não, é de cada dia. Deus tem um maná para você em cada dia, sabe? Então, isso significa que eu e você, todos os dias, a começar o dia, pela manhã, essa é uma direção para todo o ano, viu? Nós estamos no começo do ano de 2024. Eu e você precisamos ir a Deus todo dia para recebermos um maná. Ou seja, precisamos começar o nosso dia em oração, precisamos começar o nosso dia rezando, precisamos começar o nosso dia escutando a palavra, precisamos começar o nosso dia perguntando a Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Você viu que a tradução do mam, do hebraico seria, o que é isto, né? Todos os dias nós temos que pela manhã buscar a Deus em oração e dizer, o que é isso que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Porque, gente, Deus sempre tem o melhor para nós. E nós temos que buscar nele a instrução de cada dia. Uma palavra para parafrasear maná poderia ser isso, a instrução de cada dia, né? As palavras, o conselho dele para cada dia. Temos que ser humildes, gente, e ir a Deus, reconhecendo que a gente não sabe tudo, pedindo para que ele nos conduza pelo caminho certo, para que ele feche as portas que precisam ser fechadas, as portas erradas, para que ele abra as portas certas, né? Quando você pede a direção e a sabedoria para Deus em cada manhã, você está se humilhando, você está mostrando a sua dependência filial. Você está dizendo, Senhor, eu não sou capaz sozinho, não é? Eu não sou capaz sozinho. E veja bem, muitas vezes as coisas dão errado na nossa vida, porque nós não buscamos o maná de cada dia, porque nós não buscamos a instrução de cada dia, porque nós não ouvimos Deus em cada dia. É a cada dia, se guardar maná, o dia seguinte apodrece, bicha, né? Bichou, como o verbo aqui que a CNBB, a Bíblia da CNBB usou, né? Então, é preciso ir a Deus em cada dia, porque veja bem, quando a gente faz os nossos planos, sem consultar a Deus, e depois pedimos para Ele abençoar esses planos, Ele ri, Ele fala, mas você começou a construir a casa sem ser eu, o alicerce, sem me ouvir, agora você quer que eu abençoo, né? Rir no bom sentido da palavra, é uma metáfora, claro. A forma certa é toda manhã perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Sabe? Porque se a gente não firma em Deus os nossos passos, se a gente não escuta a Deus em cada manhã, as consequências podem ser muito ruins, sabe? Pergunte a Deus sobre aquilo que você quer fazer hoje, em cada dia. E se você sentir paz, aquela paz no fundo do coração, vá adiante. Se você não seguir, espere. Se você não sentir essa paz no fundo do coração, espere. Eu acho que não é tentar a Deus pedir confirmação sobre coisas importantes. Não, é esse sinal de submissão filial. Senhor, eu faço ou não faço? Eu falo ou não falo? Sabe por quê? Porque Deus conhece as pessoas. Deus conhece onde estão os perigos e as oportunidades no seu caminho. As pessoas mostram para a gente, presta atenção, o que elas querem de si. Mas Deus sonda e conhece todos os corações. Então, você está para assinar um contrato com alguém,
Você está para começar uma sociedade, antes de se encontrar com as pessoas para fazer isso, encontre-se com Deus. As pessoas mostram para a gente os que elas querem, que nós conheçamos. Deus sonda os corações e conhece cada um. Então Deus, Ele vê, sabe, onde estão os perigos e as oportunidades. E quando você faz as escolhas somente ancorado no seu próprio entendimento, né, você fica muito limitado. Você pode cair em muitas armadilhas, sabe? Então, o certo é todas as manhãs perguntar: o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é o maná de hoje? Como eu faço para te obedecer? Qual é o caminho? Gente, e é batata, Deus fala, Deus conduz. Eu amo começar o meu dia fazendo meu estudo bíblico, né? Anotando também. Esses dias atrás me perguntaram como fazer estudo bíblico, eu gravei até um vídeo no canal, às vezes explico nas pregações. O Padre Jonas tem um método lindo, né? Mas a melhor coisa é você começar o dia ouvindo a palavra. Eu tento, antes de conversar com as pessoas, conversar com Deus. E é interessante que às vezes no estudo bíblico da manhã, Deus me alerta sobre uma coisa que eu vou viver à tarde. Deus me alerta sobre uma coisa. Às vezes Deus me fala uma coisa no estúdio, já deve ter acontecido com vocês, né? E vem um convite, eu falo: opa, peraí, Deus já me falou isso. Então, eu ajo a partir da palavra, né? Isso que é ser guiado pelo Espírito, que o Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, sempre nos ensinou na Canção Nova. E olha, eu digo para você, não viva no piloto automático, né? Porque às vezes a gente vive no piloto automático, a gente não pergunta mais para Deus. Ah, deu certo no passado e vai dar agora, né? Eu sempre fiz assim, padre. Deu certo até hoje. Olha, isso é uma armadilha. Sabe que eu estava estudando a Bíblia ontem, Paula, e eu achei assim, um princípio bíblico interessantíssimo. A Bíblia diz que Deus sempre trabalha de uma forma nova. Porque veja bem, Deus não quer que a gente se apegue a fórmulas. Deus quer que a gente se apegue a Ele. Né? Ah, mas deu certo. Mas se Deus quiser fazer de outra forma? Sabe? Às vezes a gente vai vivendo no piloto automático, sabe? Ah, é assim mesmo, eu faço assim, eu canto assim, eu prego assim, eu realizo assim, eu trabalho assim. Mas você sabe que no livro do Êxodo, não precisa abrir, só citando, capítulo 17, diz que o povo estava com sede e Deus disse a Moisés: pega a sua vara e bata na rocha. Vai sair água e todo mundo vai beber. Moisés pegou aquela mesma vara que ele tinha tocado no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu, que ele tinha tocado lá nos rios do Egito, no Nilo, né? E apareceram lá as pestes, tal. E aconteceu isso. Só que alguns anos depois, não precisa abrir, só citando, Números capítulo 20, o povo ficou com sede de novo, né? O povo ficou com sede em Massa e Meriba. Talvez você já vai lembrando desse nome, que aparece muitas vezes no Salmo. E Deus disse a Moisés: Moisés, pacientemente vai lá e fale com a rocha. Fale. E a rocha vai jorrar água. Só que Moisés se impacientou, chegou e deu 2 pancadas com a vara na rocha. E começou a sair água, sair água, sair água, sair água. O povo saciou a sua sede. Só que Deus disse: Moisés, você me desobedeceu. Pode parecer assim inofensivo para você que está vendo, mas isso tinha um sentido muito grande ali no contexto, de insubmissão total a Deus, né? De desobediência. E Moisés não entrou na Terra Prometida por causa disso, você sabia? Ele não introduziu o povo na Terra Prometida depois de 40 anos, mas sim Josué, por causa disso. Mas por que talvez que Moisés fez isso? Porque ele estava no piloto automático. Eu bati com a vara, deu. Por que agora eu tenho que falar? Mas, gente, Deus, veja bem, era o mesmo deserto, o mesmo problema, os mesmos personagens, mas Deus tinha um plano novo e diferente. Era a mesma situação, sabe? Mas ele bateu com raiva na rocha. Às vezes você está enfrentando o mesmo problema, as mesmas situações, as mesmas pessoas, mas Deus tem um plano diferente. Era para falar com a rocha, sabe? Não bata na rocha quando Deus te fala para falar com ela, quando Deus te pede para falar com ela. Ele bateu na rocha, era para falar. Por quê? Porque o momento era outro, já não era aquela saída do Egito, era a manutenção da fé do povo, eles estavam perto da terra prometida, gente. Então, às vezes, a gente entra no piloto automático e se vicia nos nossos métodos, né? E, sobretudo, desculpa dizer com muita sinceridade e humildade, quando a gente vai envelhecendo, toma cuidado, né? A gente vai se apegando ao nosso jeito, ao que deu certo no passado. Por exemplo, vocês que são músicos, vou dar um exemplo, que vocês são os que estão mais perto de mim, né? O Sapo, quantos anos na estrada, Sapo? Estou com 56. De vida,
Eu tocando? 56 tocando? 56 anos, olha só, gente, respeito. tocando. Só tocando, né? Por isso, 18. quando a gente fala maestro Sapo, a gente não está brincando. Mas o Sapo, como bom músico, e o Gabriel também, bom músico, mas um pouquinho mais novo, só um pouquinho, né, Gabriel? Um pouquinho mais novo que o Sapo. Vocês sabem que a indústria da música, ela é... Estou falando indústria para conceituar, né? Não é que a gente está... A nossa música é para Deus. Mas você sabe que ela é cruel. E se o Sapo ficar apegado ao estilo de arranjo, ao que deu certo há 56 anos atrás, ele vai sair do track, né? Vai sair do momento da música. Não vai pegar. Claro, tem coisas bonitas que você pode aproveitar, óbvio, né? Tem coisas que foram fantásticas de 50 anos atrás, clássicos. Conversando justamente isso agora há pouco com o Gabriel, antes do programa. Como as coisas mudaram, né? Totalmente, os arranjos, né? Olha, eu lancei um DVD em 2021, o Gabriel estava lá. Gente, já o momento é outro. Né? Eu tenho certeza que o seu CD anterior, né, Sapo? Sim. Comparado ao de hoje, já é outro momento. É outra coisa, é outro arranjo, é outra linguagem. Né? As pessoas já estão com um ouvido diferente, porque o mundo está mudando, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado, todos nós, mas eu falo para nós que estamos envelhecendo, porque o Pato também já não é um garotão, né? Nós que estamos envelhecendo. A gente às vezes cristaliza naquele método, mas deu certo essa música. Nós, os músicos, né, não podemos ficar cantando somente o que deu certo em 2000. Claro, algumas coisas a gente vai trazer, que são experiências fantásticas, mas a gente tem que se abrir, sabe, para o novo, né? Isso em qualquer campo, né, Paula? Nós na comunicação, qualquer campo, porque o mundo não para. Tem alguém, desculpa dizer assim, mas tem alguém de olho no que você faz, sabe? Querendo fazer o que você faz. Tem alguém de olho no que você faz, tem alguém de olho no seu trabalho, você em casa, tem alguém de olho na sua vida. Desculpa dizer, mas eu não estou dizendo que a gente tem que ficar com medo, mas você tem que se abrir a Deus, se abrir ao novo. Porque às vezes você fez algo que deu certo no passado com aquelas pessoas daquele jeito, mas agora Deus tem novas pessoas, novo jeito, né? O Sapo vai lembrar, antigamente, gravar um disco, né, Sapo? Um CD, você ia para a gravadora, era aquela confusão. Hoje a pessoa em casa. Era complicado, porque a gente, vamos supor, às vezes a banda tinha lá 5, 6 pessoas, então era todo mundo junto. No finalzinho, quase terminando, um errava. Voltava tudo. Voltar tudo de novo. Agora, hoje eu estou em casa gravando, eu erro, eu continuo. Depois eu volto só lá naquele momento lá para consertar. Isso ajuda muito. Então, as Não, coisas Sapo, mudaram. e com certeza, se você for gravar um disco e tiver uma pessoa que vai produzir vamos supor, vai tocar o baixo para você, que estiver na China, ele toca e manda para você. Qualquer lugar do mundo. Não dá para... Mudou, gente, mudou. Graças a Deus, para melhor, né? A mixagem do meu EP foi feita nos Estados Unidos, Sim. por um amigo nosso aqui da comunidade. Sim. Olha só, gente. Porque as coisas mudam, né? E se o Sapo estivesse falando, não, tem que ser daquele jeito. Tem que ser igual na década de 90, de 80, que seja. Não dá, gente. Porque ele bateu na rocha lá, mas agora tem que falar com ela. Isso é até um exemplo bom para o que nós estamos falando, porque antes tinha que bater, era difícil. Agora não, você fala, a rocha solta água. Né? Mas Deus, a referência é Deus, sempre. E Deus tem algo novo em cada situação. Deus tem um método novo, Deus tem uma estratégia nova, sabe? Repito o que o padre falou, isso é muito importante. A gente tem que sair do piloto automático, porque a gente não tem que se apegar a fórmulas, a gente tem que se apegar a Deus. Às vezes Deus quebra as nossas pernas, tira as nossas fórmulas, para que a gente dependa dEle, para que a gente dependa unicamente dEle, e não dos nossos raciocínios. E a gente vai ficando velho, a gente vai cristalizando, é assim, só assim que funciona. Eu mesmo, como padre, né, eu não posso, quando chegarem os padres novos, falar, você só pode ser padre do meu jeito, senão você não é de Deus. Opa, eu não sou a referência é Jesus. E é um esforço, eu sei, né? A gente tem que se reinventar, não é, gente? Sim. Tem que se reinventar. Eu estou pensando, quando eu for gravar alguma coisa de novo, Gabriel, eu já vou ter que pensar totalmente diferente, sabe? E aí, quem for fazer outra coisa vai ter que pensar totalmente diferente. Por quê? Porque o mundo muda. Mas não é um pensar por mim mesmo. Não é um somente pesquisar o que é importante, você ir atrás, você se antenar, mas é um escutar Deus. Sabe? É um escutar Deus. Porque a informação e a estratégia de ontem pode não funcionar para o problema de hoje. Sabe? Por isso a gente precisa do maná de cada dia. Por isso a gente precisa estar aberto ao novo, tentar algo novo. Pois talvez o que funcionou no seu casamento, no seu trabalho, na sua espiritualidade, alguns anos atrás, pode não funcionar hoje. E o grande perigo é o piloto automático, sabe? Eu estava esses dias pregando aqui o acampamento das famílias, né, esse final de semana.
E eu citei um livro que eu gosto muito quando eu estou pregando sobre famílias, que é o Seven Principles for Making Marriage Work, que é 7 princípios para fazer o casamento dar certo, né? É de um grupo de pesquisadores do Goldman, lá dos Estados Unidos, que por 20 anos estudaram casais, mas estudaram mesmo, sabe? Colocando ali a ressonância magnética, medindo a reação corporal, cerebral, quando o casal estava conversando, quando eles falavam com o outro. E eles desenvolveram um método que conseguem aferir, medir, com 93% de precisão científica se o casal vai dar certo ou não, entrevistando eles por poucas horas. Claro, com todos aqueles negócios na cabeça, aqueles, sei lá como é que chama, né? Aquelas coisas que medem aqui, medem ali. E uma das coisas que o Goldman falou, que um dos principais vilões do casamento é aquilo que ele chama de zona de conforto relacional. Quando ambos entram no piloto automático. É assim mesmo, ela já sabe que eu sou, já não me arrumo mais para ela, já não cuido dela, já não surpreendo, ele já sabe que eu sou assim mesmo, já acordo com aquele cabelo, né? Fico o dia inteiro ali, situação difícil. Claro, não é que você vai ter que se preparar para um casamento todos os dias, sendo que você está na sua casa, filha, filho, não é isso que o padre está dizendo, né? Mas sabe o zelo que a gente vai perdendo nas pequenas coisas? O Goldman dizia que isso é um dos... Ele chamava, tem um capítulo que ele fala dos cavaleiros do Apocalipse, né? Ele usa até essa analogia. Isso é um dos cavaleiros do Apocalipse ali para a relação. Destrói a zona de conforto. Então, é o piloto automático. Ah, eu conquistei ela no namoro desse jeito. Quanto foi isso? 40 anos atrás. Então, rapaz, a sua mulher é outra. Aquela do namoro morreu. Esquece. O método é outro. Talvez aquela época foi naquela coisa, você olhou para ela, olhou para você, os adolescentes fervendo de hormônio, né? Agora é na conversa, é estar junto, é ser parceiro, é ser cúmplice, é fazer as coisas juntos, é mostrar para ela, eu estou com você, é levar ela lá na mãe dela, visitar a mãe doente, é ficar do lado, e vice-versa, né? Então, o tempo muda. É, por exemplo, um pai e uma mãe. Eu fico admirado. Esse tempo eu estava atendendo um casal, às vezes a gente... Eu não rio na frente da pessoa porque a situação é séria, mas eu saio rindo da situação, né? Eu percebi depois de uma hora de conversa ali com o casal, os filhos que estavam tendo muito conflito, que a mãe estava querendo tratar o filho de 33 anos como ela tratava quando ele tinha 9. Mãe, mudou o relacionamento, agora é um relacionamento mais de partilha, de cumplicidade, não é mais aquela coisa, você vai comer isso, né? Tal, claro, não é que meninos de 32 anos não dá trabalho, não. Tem uns de 32 que dá mais trabalho que os de 9, né? Mas, claro, não era o contexto ali da época, tá, gente? Da situação. Eram coisas pequenas, um menino muito bom, já formado, tá? Quase noivo, casando. Falei, mãe, é muito bonito o seu zelo, mas, ó, vira chave, né? É outro momento. Aí depois ela ficou quieta, né? É difícil de ouvir uma correção. Depois de uns meses mandou uma mensagem, obrigado, padre, mudou aqui, está bem melhor, eu não estava percebendo. Às vezes é bom alguém de fora, né, Paula? Porque a pessoa está tão viciada no piloto automático, na zona de conforto relacional, seja no casamento ou na educação dos filhos, ou ser padre do jeito que você lida com seus paroquianos, né? Você precisa de alguém de fora, olhando e dizendo, olha, não dá, não é mais por aí, né? Por exemplo, tem um amigo que é técnico. Eu joguei handball há muito tempo, tá, gente? Jogava quando era novo. Aí eu foi muito boa a experiência, tá? Até eu ser expulso do time, que eu era danado na época, né? Já contei minha história para a TV, já confessei meus pecados. Pode contar. Já confessei meus pecados publicamente, né? Então, e eu encontrei um amigo meu da época, muito bom, um cara do meu tamanho, forte, que jogava muito bem, né? E ele contando para mim, né, a diferença da nossa época para hoje por causa do conflito de gerações, né? Na nossa época, o técnico chegaria e falava assim, não vou falar assim o que ele falaria, né, porque é palavrão, mas falaria, seu mole, você não vale nada, sai daqui, vou te mandar embora. Aí o jogador falava, ah, é? Você vai ver. Ia lá e fazia 5 gols, né? Aí esse meu amigo é dessa época que virou técnico. Aí ele falou que ele foi fazer isso com os meninos, né? Primeiro que ele fez, entrou em depressão, saiu do time. Segundo, começou a chorar no campo. Aí ele falou, meu Deus, mudou. Não estou dizendo nem que A é melhor, nem que B é melhor, né? Mas quem é da nossa geração sabe que mudou um pouquinho, né? Então, a resiliência mudou. Por quê? Porque é uma geração que está tendo tudo muito mais fácil, né? Então, o que ele foi entendendo? Não adianta eu usar a pedagogia que funcionou conosco, ele dizendo para nós. Porque era assim, o técnico chegava e gritava. Seu, né? Não vou falar dele. Você não vale nada, rapaz. Você está fazendo aqui, você não honra o que você tem, né? Aí o menino, ah, é? Você vai ver. Ia lá e mandava 15 gols, né? Arrebentava. Agora, hoje não, o cara começa a chorar, precisa de terapia, remédio controlado, com todo respeito, mas com muita sinceridade. Quem trabalha na área vai dizer que o padre não... vai constatar que o padre não está mentindo. E ele falou, não dá, padre, não dá, porque é outra geração, é outro
outra pegada. Então ele entendeu, quando o menino não estava bem, ele chegava, conversava, às vezes ia tomar um café ali na cafeteria do ginásio da escola, era uma escola muito conceituada, né? Tal, que tinha ganhado muitos títulos, inclusive, que classificou muitas pessoas para o vestibular. Tomava um café com o menino, falava, então o que está acontecendo na sua casa? Aí conversava. Ele falando assim para mim, padre, a minha vontade era simplesmente fazer uma massagem no pescoço, assim. Mas eu Ia resolver. respirava, que na nossa época resolvia, né? Opa, sinto. Resolvia. Aí ele fazia assim, querido, você quer contar alguma coisa? Porque são gerações diferentes, né? Mas ele entendeu que não funciona. E o que ele quer? Ele não quer estar... Ele falou para mim, padre, eu não quero fazer do meu jeito, eu quero ter sucesso. E conversando com esse menino, eu tinha o mesmo resultado que eu teria brigando com a nossa geração. Então, se é assim, eu vou conversar. Então, ele mudou porque ele não queria, meu jeito é melhor. Não, ele queria sucesso, ele queria ganhar. Então, para ganhar, ele mudou. Você também não precisa, eu quero que o meu casamento seja como o da minha mãe. Não, você quer ser feliz. Você não quer que o seu casamento funcione igual 50 anos atrás. Aqui é rústico, broto, sistemático. Não, não. Você quer ser feliz, ou não. Ou você é uma... Eu pensei o nome de um animal grande aqui, mas não vou falar ao vivo. Né? Você quer ser feliz, ou não. Você está vivendo aí, você quer ser... A sua meta é acordar todo dia e ser infeliz no casamento, ser infeliz no trabalho. Muda o método. Ouça Deus. Entenda que o momento é outro. Vira a chave, por amor de Deus. Vira a chave. Deus tem um novo tempo, com novas ideias, com novas pessoas, com novos métodos para você. Por favor, não se mantenha batendo na rocha. Não se mantenha na zona de conforto ácida, tóxica do relacionamento. Não se mantenha batendo na rocha. Fale com a rocha. Sabe? A geração do técnico, minha, né, e do técnico, batia. Agora, conversa com a rocha. Vai sair água. O que você quer é a água, não importa o método. Sabe? Olha... É interessante, tem outra passagem, não precisa abrir, só para citar, essa pregação é bem bíblica. Em 2 Samuel 5, diz que o rei Davi tinha sido coroado rei há pouco tempo, né, ali de Israel, mas ele, para ser coroado rei, gente, ele tinha enfrentado Saul, ele tinha enfrentado os madianitas, ele tinha enfrentado os filisteus. Ele chegou a ser rei como um general de guerra, com uma experiência tremenda. Então diz lá em 2 Samuel 5 que os filisteus começaram a atacar Israel. Qual seria a reação natural de um homem de guerra como Davi? Contra-atacar com fúria. Mas o que ele fez? Não, vou para a tenda, vou rezar e vou perguntar, Senhor, o Senhor quer que eu ataque ou não? O Senhor vai nos entregar esse inimigo ou não? Deus disse, vai que eu já entreguei nas suas mãos. Pouco tempo de batalha, Davi venceu. Só que passou o tempo, gente, eles vieram, os filisteus, e atacaram de novo Israel. Aliás, se acamparam ali do lado de Israel. Então Davi... para atacar, né? Óbvio, no outro dia. Davi muito bem podia ter pensado, olha, eu sou o rei de Israel constituído por Deus. Eu sou o ungido de Deus. Eu já ataquei antes e funcionou. Então eu vou atacar e mandar esses homens embora. Davi fez isso? Não. Por isso que Davi era chamado de o rei segundo o coração de Deus. Davi foi rezar e Deus disse, não ataque, Davi, não ataque. E Deus fez com que e os filisteus se retirassem, aconteceu uma confusão lá no campamento deles, um brigou com o outro, matou o outro, e eles foram embora sozinhos. Sabe por quê? Porque não é toda batalha que você tem que lutar. Você tem que perguntar para Deus qual batalha você tem que lutar. Porque se você entra numa batalha que Deus não te pediu para lutar, você não tem o direito de pedir ajuda dele depois. Porque você não pediu, perguntou para ele. Davi perguntou, Davi podia ter agido no piloto automático, eu já sou o rei, né? Mas ele foi perguntar de novo, o senhor vai estar comigo nessa batalha? Eu devo lutar? Deus disse não. Espera que eu mesmo vou vencer por vocês. Não gaste sua energia nisso, que eu tenho outras coisas para você e para o nosso exército, Davi. Ou seja, Deus não é obrigado a nos conceder vitórias nas batalhas nas quais Ele não nos pediu para lutar. Não é toda batalha que você tem que lutar, sabe? Não é toda batalha que você tem que lutar. Olha só, Deus pediu para Davi não lutar, mas era o mesmo lugar, o mesmo inimigo, o mesmo povo, o mesmo desafio e circunstância, mas a direção de Deus foi outra. E Deus deu a vitória a Davi de outra forma. Mais uma vez eu digo, Deus não é obrigado a nos conceder vitórias nas batalhas nas quais Ele não nos pediu para lutar. Não é toda batalha que você tem que lutar. Eu vou lutar aquela batalha. Deus quer que você lute? Talvez não. Porque se você for, você vai gastar uma energia que você vai precisar numa outra coisa que Deus tem para você. Então, escute a Deus, a referência é Deus.
E mais uma vez o padre repete: saia do piloto automático, saia da zona de conforto, vá a Deus todos os dias para receber o maná de cada dia, a direção de cada dia. Deus quer falar com você, amado filho, amada filha, em cada dia, sabe? Cada tentação, olha, a gente tem que enfrentar a tentação de ontem com uma estratégia nova, com uma abordagem nova que Deus nos dá em cada circunstância. Porque assim, o cara sofre uma tentação ali específica, né? Aí eu caio naquele pecado, eu estou tentando, não estou conseguindo. Para e escuta Deus, porque Deus vai te dar até uma nova estratégia para vencer o pecado velho, uma nova abordagem para enfrentar a tentação velha, um novo jeito de lidar, entendeu? Porque tem pessoas, como eu dizia aqui, falando com a Paula, que conseguem. Eu digo não e pronto, tem gente que não consegue. Mas vá a Deus, escute a Deus, sabe? Outro exemplo interessante que aconteceu em Josué, capítulo 9, que Josué tinha entrado na terra prometida, né, e existia um povo ali que morava a 2 cidades ali, de distância de onde eles estavam, né? E a ordem de Deus era para mandar aquele povo embora, não se misturar com os pagãos. Mas esses gibeonitas, né, eles fingiram, né, mentiram para Josué. Eles colocaram o pão para fora de casa, para o pão ficar podre e sujo, colocaram as roupas na estrada para a roupa ficar cheia de poeira. E eles foram a Josué: olha, nós somos um povo que veio de longe, olha só o pão podre, olha só a roupa da gente suja, a gente andou muito, a gente não é daqui, a gente se assentou ali, como vocês que vieram do deserto, de longe, deixa a gente ficar ali, tal. E Josué falou: como é que eu vou saber que vocês não estão mentindo, que vocês não são um povo que morava aqui do lado, e eu vou desobedecer a Deus? Não, olha o pão. Aí Josué foi, cheirou o pão, viu que estava podre, velho, falou: ah, não, tudo bem, então vocês podem ficar. Só que Josué não foi a Deus, ele confiou nos seus sentidos, no seu olfato, no que o homem disse. E depois de 2 semanas, Josué descobriu que era uma farsa, era uma mentira. E os israelitas falaram: Josué, manda esse povo embora. Josué disse: olha, eu não posso agora porque eu dei minha palavra diante de Deus, eu não posso quebrar. Naquela época tinha palavra, graças a Deus. Hoje, infelizmente, né? E a Bíblia diz que esses gibeonitas deram tanto problema, tanta dor de cabeça para Josué e para os israelitas, que você não tem noção. Por quê? Porque ele imprudentemente confiou mais em si do que em Deus, confiou nos seus sentidos e não foi buscar o maná de cada dia, a instrução de cada dia. Ele não foi ouvir a Deus. Sabe, quando você não consulta a Deus, é sinal que você confia mais em você do que nele. Quando você não pergunta a Deus antes de começar um projeto, é sinal que você confia mais em você do que nele, sabe? Nós precisamos ir ter com o Senhor, gente. Mais uma vez eu repito: antes de assinar o contrato, antes de nos envolver com as pessoas, antes de começar uma sociedade, antes de casar, sabe? Pergunte a Deus: é essa pessoa que o Senhor tem para mim? Talvez ela é uma gatinha, lindinha, né? Aquela rostinho angelical, mas por dentro tem uma onça, meu filho. Uma onça não domada e não disposta a se deixar domar, né? Vai fazer da sua vida um inferno. Quantas pessoas, talvez você está aí pensando: nossa, padre, eu estou sofrendo hoje porque eu não consultei a Deus e agora não dá mais para voltar. Talvez você já casou, você já fez uma escolha, mas consulte a Deus a partir de hoje. Ele vai te dar estratégia para lidar com a situação no ponto que a situação está, né? Mas olha, é o pão de cada dia, é o maná de cada dia. Vá para Deus para direções diárias. O maná de ontem, lembre-se, não vai estar bom hoje, ele vai apodrecer. O maná de ontem apodrece hoje. Você sabe que na vida da gente, olha, eu percebo, irmãos, como padre novo ali, de uns 4 anos de padre por aí, eu tinha convicções sobre o jeito de pregar, sobre o jeito de ser padre, sobre o jeito de se vestir, que eu não tenho mais hoje. Porque Deus foi me convencendo e me mostrando. E quem sou eu para dizer: não, eu sou assim, eu tenho que ser assim? Não, eu mudei. Mudei o jeito de eu pregar. Eu pensava assim como padre novo: não, a gente tem que ser sempre, apresentar sempre com muita gentileza, sempre os conteúdos sem ferir ninguém. Aí depois você vai ouvindo confissões, né, o padre. E eu falava assim: mas por que o pregador prega tanto sobre isso, só sobre aquele pecado, onde já se viu? Aí você vai ouvir, você fala: tem que pregar mais do que ele pregava. Porque você está ouvindo qual é a dificuldade das pessoas, você está ouvindo que o mundo é relativista, que as pessoas não querem se converter,
que você vai vendo que os tempos são maus, que o satanismo está crescendo. Então você entende, eu entendi como padre, que eu tenho que ser direto ao ponto e falar o que eu tenho que falar. Quem não quiser ouvir, paciência, mas eu não vou agradar as pessoas. Mas isso é normal para um padre novo, né, para um casal novo, você está aprendendo. Agora o problema é você, depois de tantos anos, continuar persistindo no erro. Você tem que entender o maná de Deus, a direção de Deus. Eu confesso que eu tenho outras convicções. E talvez alguém até que conheceu a gente, né, no começo do casamento, no começo do seu ministério, no começo do meu ministério, vai dizer, nossa, o padre ele não anda mais com as pessoas que ele andava, ele está mudado, ele não está sendo fiel às suas convicções. Não, eu não sou fiel às minhas convicções, eu sou fiel a Deus. Se ele mudar as minhas convicções, eu mudo com ele, porque minha meta é ele, não é o que eu penso, não é o meu raciocínio. Porque a minha convicção pode ser falha, a minha convicção pode ser pautada em falácia, em argumento controverso, entendeu? Porque quem sou eu para definir o curso do universo? Eu não criei o mundo. Eu dependo do Criador, né? Enfim, eu tenho certeza que essa pregação é uma direção para o seu ano. Desculpa, não é pretensão, não, é profecia. Estou tomando aqui a autoridade espiritual sobre isso, dizendo profeticamente. Essa pregação é uma direção para o seu ano. Como a gente amarga depois das escolhas que a gente faz sem ouvir Deus. Eu já amarguei. Às vezes, por exemplo, não é toda batalha que Deus quer que a gente lute, não é todo evento que Deus quer que a gente vá, né? Só para esse ano eu já devo ter dito não, sem brincadeira, para uns 110 eventos. Só para 2024. Mesma coisa. Mas eu não sou 5, a pessoa fica triste, mas eu queria tanto que o senhor viesse. Não tem agenda, não tenho tempo, eu vou ficar doente. Não é toda batalha que Deus quer que eu lute, né? Você que recebeu um não do padre, já entenda aí publicamente. Da Paula também, do Sapo, do Gabriel. Gabriel com criança pequena agora, não dá para ele ficar só na estrada, né, filho? Existem escolhas que você tem que fazer, prioridades, renúncias, enfim. E o Senhor nos ajude e nos dê essa sabedoria. Senhor, eu peço, dá-nos o maná de hoje. Sim, Senhor. Dá-nos o maná de cada dia. Dá-nos o pão de cada dia, Senhor. Vem abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, liberta-nos, Senhor, do apego às nossas próprias ideias. Isso é orgulho, isso é vaidade, isso é soberba. Liberta-nos, Senhor, do apego ao que deu certo no passado, mas que talvez não é o que o Senhor quer que façamos hoje. Liberta-nos do apego a nós mesmos, às nossas próprias ideias. Liberta-nos dos apegos às coisas do passado. Retira-nos do piloto automático, da zona de conforto. Talvez o casamento está indo para o ralo, porque essa pessoa não sai da zona de conforto. Vive no piloto automático. Vem, Espírito Santo, nos batiza, nos encha, nos cura, nos levanta, nos chacoalha nessa manhã, Espírito Santo. Dá-nos novos métodos, os teus métodos. Coloca as novas pessoas, as pessoas certas no nosso caminho. Abre as portas que precisam ser abertas, Espírito Santo. Fecha as portas que precisam ser fechadas. Nós queremos obedecer a Deus. Nós não queremos bater na rocha quando é para falar com ela. Vem, Espírito Santo.